Eu sou o professor Ítalo Rio Tinto, né? E nós estamos aqui para dar continuidade à nossa investigação sobre a filosofia kantiana, né? Este vídeo, de modo muito específico, é uma continuação, né, do nosso estudo sobre a teoria do conhecimento, né? No vídeo anterior nós falamos um pouquinho sobre a intuição, né? E neste vídeo a gente vai tratar do juízo e do raciocínio e finalizar a questão do conhecimento, né? Como é que se dá o conhecimento na filosofia kantiana. Sem muita conversa, vamos lá. Pois bem, a segunda etapa daquelas operações do espírito que a gente viu lá no vídeo anterior é justamente o juízo, né? O juízo consiste num tipo de junção entre dois conceitos, né? No que um é o sujeito e o outro é o predicado, né? Kant vai dizer que existem dois tipos de juízos: os juízos explicativos e os juízos extensivos. Os juízos explicativos são aqueles juízos em que o predicado não acrescenta nada ao sujeito. Um exemplo disso: Sócrates é homem. Pensar em Sócrates pressupõe automaticamente a sua humanidade, né? Então isso é explicativo, não é? Por quê? Sócrates, ainda que a gente não pare para refletir sobre isso, quando a gente pensa Sócrates, automaticamente a gente pensa na humanidade, porque Sócrates é um homem. Então, pensar Sócrates é pensar na sua humanidade. Alguém pode dizer assim: ah, mas meu cachorro se chama Sócrates, né? Lembre que a gente está falando aqui do conhecimento humano e nas dimensões humanas, né? A filosofia não se preocupa com essas questões do pensamento animal, essas coisas relacionadas ao animal, não, né? Nós estamos aqui direcionando o nosso pensamento para o homem, tá? Para o sujeito. Então, explicativo é justamente esse predicado em que nada é acrescentado ao sujeito referido, né? Já os juízos extensivos é justamente o contrário, né? Extensivo é tudo aquilo que o predicado acrescenta ao sujeito. Por exemplo, Sócrates é grego, né? Ser grego não está contido intuitivamente em Sócrates. Sócrates podia ser ateniense, Sócrates podia ser brasileiro e jogar futebol, não é? Então veja, pensar Sócrates não é pensar igualmente que ele é grego. Então, esse predicado que acrescenta algo ao sujeito é chamado de extensivo, né? Quando uma sentença afirmativa expõe uma ideia contida no objeto, né, ele não gera um novo conhecimento. Sócrates é homem, não gera nenhum outro conhecimento, porque o ser homem já está contido em Sócrates, não é? No entanto, quando a sentença acrescenta ao sujeito uma predicação que não se pode associar pela identidade, aí sim é gerado um conhecimento. Por exemplo, o grego, né? Pensar Sócrates não é necessariamente pensar que ele é grego. Então, o grego gera conhecimento. Um exemplo bem tranquilo aqui: Ítalo é professor de judô, não é? Pensar Ítalo pode pensar que Ítalo é homem, faz parte da raça humana, não é? Ítalo é do sexo masculino. Isso é intuitivo, mas o professor de judô não é intuitivo, não é? Então veja, eu acabei de gerar em vocês um conhecimento, né? Talvez vocês não soubessem disso, mas eu sou professor de judô. Agora vocês sabem. Então, este predicado do professor de judô gerou em vocês um conhecimento, né? Então veja que os juízos explicativos, eles não geram conhecimento, porque tudo já está contido no próprio sujeito. Mas os juízos extensivos, esses sim, geram conhecimento. Beleza? Tranquilo? Vamos dar uma continuada para a gente conseguir avançar na filosofia kantiana, né? Tá vendo que vai ficando as coisas bem mais claras, né? Então, por mais difícil que pareça, vamos continuar que a gente vai ficando bem mais claro e no final a gente vai resolver todo esse problema aí. Então, continuando, né? Os juízos explicativos, né? Que são os juízos de identidade, né? Por que de identidade? Porque tudo já está contido na identidade do sujeito, né? Kant chamou esses juízos de juízos analíticos. Isso é muito importante,
Porque quando a gente fala de juízos analíticos, sintéticos, às vezes dá um nó na cabeça e a gente não entende muito bem. Mas é muito simples, tá? É só a gente prestar bem atenção nessa concepção do que é explicativo e do que é extensivo que a gente consegue entender essa questão dos juízos analíticos. Então, é justamente isso. Os juízos explicativos, né, que são os juízos de identidade, tudo aquilo que já está contido no sujeito, Kant chama de juízo analítico. Por quê? Porque já está contido no sujeito. Tudo já está contido no sujeito, né? E requer apenas uma análise do objeto. Basta você analisar. Você vê Sócrates, você vai analisar aquele objeto. Sócrates vai intuitivamente saber que ele é um homem, né? Então já está contido. Isso é um juízo analítico. Já os juízos sem identidade, né, que são juízos extensivos, né, Kant chama de juízos sintéticos. Por quê? Porque as coisas do juízo extensivo, né, não estão contidos no sujeito. Requer uma construção extensiva. Tudo que é dado nos juízos extensivos não está contido no sujeito. É tudo fruto de uma construção. Então, tudo que é fruto de uma construção é chamado de juízo sintético por Kant, né? Assim, os juízos analíticos são formas puras e estão contidas no âmbito do universal, ao passo que os juízos sintéticos são formas práticas, ou seja, são empíricas e se referem ao particular. Né? Por quê? Porque sua existência é expressamente necessária. Lembrando que puro é aquilo que é a priori, né? A gente viu no vídeo anterior essa relação do a priori e do a posteriori, né? Então, justamente os juízos analíticos são todas formas puras, porque elas são a priori, já estão lá contidas, né? Ao passo que os juízos extensivos, elas são a posteriori, né? São experiências empíricas, né? Então, quando a gente chega até aqui, né, a gente consegue justamente perceber que essa relação dos juízos para Kant, né, se dividem entre a priori e a posteriori, né? Por quê? Porque os juízos analíticos são formas puras. Se eles são formas puras, é a priori, né? E os juízos sintéticos, né, são dados a partir da experiência. Se é dado a partir da experiência, né, por causa da causalidade delas, então automaticamente ela é a posteriori. Beleza? Tá vendo como tá ficando bem mais claro? Então, pronto, né? Parou por aí. Na verdade não, né? Existe um terceiro juízo, né? A gente precisa trabalhar, por isso que eu separei bem direitinho essa questão. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar bem essa dimensão do juízo analítico e do juízo sintético, para a gente entender esse terceiro juízo, né? O terceiro juízo Kant chama de juízo sintético a priori, né? Vamos considerar o seguinte, né? As proposições matemáticas, por exemplo, né? Elas podem ser consideradas a priori, ou seja, puras, né? Por quê? Porque pertencem ao intelecto humano, como verdades universais que independem da experiência. Por exemplo, você nunca viu um 2 andando por aí, você nunca viu um 5 andando por aí, né? Você nunca viu um 5 de mão dadas com um 7, com um 12zinho pequenininho andando por aí, né? Então não são frutos da experiência. Então as proposições matemáticas, as verdades matemáticas, elas são a priori, são puras, né? Porque elas não dependem da experiência, né? Então, pelo que a gente já viu até aqui, a gente pode deduzir que os juízos matemáticos são todos analíticos, né? Já que são proposições dadas de forma pura, certo? Errado, bem errado. Kant não é chamado de criticista à toa, né? A gente deve lembrar que o criticismo tem uma característica muito particular, que é justamente a objeção a todas as verdades úteis. Kant vai afirmar que os juízos matemáticos são todos sintéticos. Parece contraditório, né? Muita coisa em Kant parece contraditório, mas quando ele começa a explicar, né, por que é que os juízos matemáticos são considerados sintéticos, né? Justamente por uma coisa bem simples, a soma. A soma aqui a gente coloca como soma, mas qualquer equação, né? Soma, subtração, divisão, né? Então, para Kant, os juízos matemáticos são todos sintéticos justamente por causa disso. Por quê?
As expressões numéricas são sim concebidas a partir do intelecto de forma pura, mas quando se juntam duas expressões numéricas produzindo uma soma, isso se dá em forma sintética. Por exemplo, na equação 7 mais 5, né, é certo que o resultado será 12. Né? 7 mais 5 é 12. No entanto, quando se pensa no número 7 e no número 5, não se pensa necessariamente no número 12. Ou seja, o número 12 é necessário, mas faz parte causal da junção do pensamento do número 5 e do número 7. Né? É extraordinário o pensamento kantiano com relação a isso. É justamente, só para a gente recapitular, vejam os juízos matemáticos, porque eles são sintéticos. Lembrando que sintético é tudo aquilo que necessita da experiência. Né? Então veja, as seções matemáticas elas são puras no sentido da sua... quando a gente pensa 7 e 5. Né? Quando a gente pensa o 7 e o 5 separadamente, isso é puro, porque essa é uma seção matemática que já está contida no intelecto. Como eu disse, a gente nunca viu um 7 andando por aí, a gente nunca viu um 5 andando por aí. Né? Mas quando a gente pensa no número 7 e a gente pensa no número 5, a gente não pensa necessariamente no 12, no número 12. A gente só pensa no 12 quando a gente junta 7 mais 5, que dá 12. Por isso que as acessões matemáticas são todas sintéticas para Kant. É assim extraordinário o pensamento kantiano nesse aspecto. Né? Então, como se forma um juízo sintético a priori? Né? A gente viu como é que se forma o juízo analítico e o sintético, né? Que é lá com relação aos extensivos e os explicativos. Mas e o sintético a priori? É bem simples. Né? Primeiro, se conhece o objeto, né, a experiência da sensibilidade. Depois, passa o objeto pela imaginação, constrói uma imagem dele no intelecto. Né? Associada à imaginação está a categorização do objeto, né? São os atributos, né? Se dá atributos ao objeto. Né? Isso é associado à imaginação. Quando a gente imagina o objeto, quem cria a imagem do objeto, a gente dá a eles atributos, né? E por fim, se faz um juízo do que foi conhecido, né? O julgamento de possibilidade. Por um exemplo que eu dei, Ítalo é professor de judô. Né? A gente apreende o objeto Ítalo e se cria uma imagem dele. Pronto. No caso sou eu, né? Então a gente cria a imagem de Ítalo. Depois a gente atribui a ele uma categoria, que é a categoria de professor de judô. Por fim, a gente faz um julgamento de possibilidade acerca disso. É possível que ele seja professor de judô? Então aqui a gente formou um juízo sintético a priori. E aqui vale uma consideração bem interessante. Né? A afirmação não precisa necessariamente ser verdadeira. Basta que ela esteja dentro de um mundo possível. Né? Por exemplo, Ítalo é filho de Michael Jackson. Né? Claro que eu não sou filho de Michael Jackson, mas a gente consegue pensar o objeto Ítalo, né? A gente consegue pensar a asserção, a predicação filho de Michael Jackson, né? E quando a gente julga, a gente faz a imaginação, né? A gente coloca a imagem, né? Apreende pela experiência Ítalo, né? Faz a imaginação, coloca o atributo dele como filho de Michael Jackson e por fim a gente julga. É possível que Ítalo seja filho de Michael Jackson? Dentro dos mundos possíveis, é sim possível. Né? Apesar de não ser verdadeira essa afirmação, ela é possível. Né? Então, só para a gente entender que a afirmação, quando a gente vai formar um juízo sintético a priori, ela não precisa necessariamente ser verdadeira. Basta estar dentro dessa realidade dos mundos possíveis. Tá? Portanto, né, Kant chama justamente esse juízo de sintético a priori. Por quê? Porque o predicado não é extraído do sujeito, como nos juízos analíticos, porque depende da experimentação, mas também não são obras exclusivas da experiência, contendo apreensões próprias do intelecto. Veja, que brilhante, né, o pensamento kantiano. Nós temos aqueles juízos que são puros, né? Nós temos aquela dimensão pura, né, que está tudo contido
no intelecto, mas nós também temos aquilo que é gerado pela experiência. Não é? Então veja, de um lado nós temos os racionalistas e os empiristas. Né? Nós temos os elementos puros, a priori, que são juízos analíticos, né? Que não dependem da experimentação, né? Mas nós também temos os juízos sintéticos, que são aqueles que têm a experimentação no intelecto, né? Que tem a experimentação sensível, né? Que depende da experiência. Então, juntando tudo isso, nós temos justamente esse juízo sintético a priori. É sintético porque ele precisa da junção experimental, mas é a priori também porque a construção é própria do intelecto. Não é? Então, aí a gente consegue entender bem facilmente o que são os juízos sintéticos, juízos analíticos e os juízos sintéticos a priori. Agora, na terceira e última etapa do conhecimento, que Kant chamou de raciocínio, né? Para que a gente possa entender melhor, né, o que é o raciocínio, né, eu vou chamar de entendimento, tá? Eu vou me referir a ele como entendimento, né? Lembrando, é muito importante, tá? Lembrando que para Kant só se conhece o fenômeno, tá? Nós não conhecemos a coisa em si. Lembra que eu falei lá na outra aula? Nós conhecemos o cavalo, nós não conhecemos a cavalidade, tá? Então, isso é importante porque quando a gente se referir à questão do conhecer, a gente tem sempre em mente que a gente conhece aquilo que é dado na sensibilidade, tá? Então, basicamente, o entendimento é a faculdade de ordenar todos os dados da experiência, né? É a partir da razão que se chega ao entendimento. E o entendimento é o ato de conhecer, de acordo com o que a razão determina. Nós apreendemos as coisas, né? Como a gente viu, a gente apreende as coisas, né? E o raciocínio, o entendimento, tem essa função de ordenar essas coisas que a experiência nos dá. Né? Mas o entendimento, ele se dá, né? A gente só chega ao entendimento a partir da razão. Lembra que nós vimos na aula anterior que a razão ela é esse tribunal, né? Nós devemos colocar tudo aquilo que é possível e passível de se conhecer dentro desse tribunal da razão, e essa razão ela vai determinar o que de fato eu posso conhecer ou não, né? Então assim, a gente só chega ao entendimento a partir da razão, né? Porque o entendimento é um ato de conhecer, mas a gente só conhece isso, né, a partir do que a razão determina, né? Isso é muito importante. A gente já tá vendo isso desde o início, quando a gente fala na teoria crítica de Kant, né? Então essa determinação da razão é importante. Por quê? Por causa dessa relação do tribunal da razão. A gente coloca aquilo que é passível do conhecimento nesse tribunal, para saber se de fato isso é determinado, se isso é possível de se conhecer. Então isso só é feito, isso só é determinado a partir da razão. Então é a razão que determina o entendimento, é a razão que determina esse ordenamento, né? Outra coisa importante também que a gente precisa considerar é que Kant considera o alicerce, os dois grandes alicerces do entendimento humano, né? Tanto a sensibilidade como o entendimento, né? Então, assim, o conhecimento humano tem como as duas bases fundamentais a sensibilidade e o entendimento, né? A intuição e o juízo que a gente viu, né, estão no campo da sensibilidade, né? E o entendimento, né, está nesse campo do conhecimento em si, é o entendimento em si. Então nós temos o entendimento, né, o raciocínio, e nós temos a sensibilidade, que é a intuição e o juízo, porque está, como a gente viu, né, na relação daquilo que a gente abstrai, daquilo que a gente recebe, né? E nessa relação do conhecimento, né, a sensibilidade é justamente o elemento passivo, né? Porque a sensibilidade que dá conta de toda a parte de recebimento sensível dos fenômenos, né? É a sensibilidade que vê o cavalo, né? Os olhos que vê o cavalo, é a mão que toca o cavalo, não é? É o nariz que cheira. Então, o recebimento sensível dos fenômenos, disso que é dado, da coisa, do objeto que nos é dado, não é? Isso é recebido pelo juízo e pela intuição, né? Então esses elementos são passivos, ao passo que o entendimento é justamente o elemento passivo. Por quê? Porque é no entendimento que se pensa o objeto, é no entendimento que se articula, se ordena o objeto, né? Então, justamente por isso,
A sensibilidade ela está para uma relação passiva de recebimento e o entendimento está numa relação ativa porque faz justamente esse processo de pensar o objeto, né? Mas é importante a gente considerar que não há uma sobreposição entre sensibilidade e entendimento, né? Para Kant, eles dividem o mesmo grau de importância. Tanto a sensibilidade como o entendimento têm o mesmo grau de importância, porque são fundamentais para o conhecimento, para gerar o conhecimento. Isso tudo, né, faz com que a gente compreenda que a razão é a base do entendimento, né? Mas a experiência é o caminho para chegar ao conhecimento, não é? Nós temos aí os empiristas e os racionalistas, né? Os empiristas dizendo que a experiência que gera o conhecimento é verdadeiro, os racionalistas dizendo que só a razão é que gera o conhecimento puro, verdadeiro, né? Kant vai dizer, de fato, a razão é a base do entendimento, é a base do raciocínio, é a base do conhecimento humano. Isso é inquestionável, né? Mas a experiência é o caminho que faz chegar a esse entendimento, a esse conhecimento, né? Então não é só a razão e nem é só a experiência, né? O caminho, né? O que leva é a experiência e o que processa é justamente a razão. Então aqui nós temos agora um equilíbrio. Razão e experiência não são mais, rivais. Na verdade agora eles são um só, né? Porque um complementa o outro. Um faz o processo e o outro leva o objeto, leva o que é necessário para que se haja o processo. E isso é fundamental, isso é extraordinário, isso é magnífico nessa relação do conhecimento da filosofia kantiana, né? Então, isso é importantíssimo para que a gente entenda todo esse caminho que a gente fez para chegar até aqui, né? A gente percorreu, Kant percorre todo esse caminho justamente para dizer isso e para provar que é assim que acontece, né? Então toda a argumentação dele é justamente essa prova para essa realidade que ele apresenta, né? No entendimento, né, continuando isso, no entendimento são classificadas as coisas apreendidas pela sensibilidade, né? É justamente no entendimento onde acontece a categorização dos objetos. Universalidade, particularidade, finalidade, causalidade, quantidade, qualidade, etc., né? É a partir dessa categorização que acontece no entendimento, né, que o sujeito consegue criar conceitos com base nas percepções dos particulares, né? Esses conceitos que a gente pode encontrar na filosofia kantiana como ideias, né? O que Kant quer dizer com essa categorização, conseguir criar conceitos? Por quê? A gente cria conceitos a partir dos particulares, a partir do processo de entendimento. Ou seja, quando a gente olha o cachorro, né, aquele particular, a gente categoriza aquele cachorro, aquele objeto na nossa mente, né, no entendimento, e a partir daí a gente pode criar o conceito de animal. A gente olha o particular, aquela casa particular, e a partir dessa categorização no entendimento, a gente pode pensar o conceito, a ideia de casa, né? Então, essa categorização no entendimento é que faz justamente essa realidade de categorização. Então, a gente pode categorizar quantidade, qualidade, né? E isso se dá no entendimento, justamente nesse processo que finaliza com o raciocínio, né? Então o raciocínio, o entendimento faz justamente esse processo depois de intuirmos, depois de julgarmos, aí nós categorizamos, nós ordenamos e categorizamos, né? Né? Com isso, né, para encerrar, a gente consegue compreender que tanto a sensibilidade quanto o entendimento são frutos da razão pura, né? E as três operações do espírito juntas geram conhecimento, tanto universal quanto particular. Mas separadas elas perdem totalmente sua função e se tornam ineficazes. Porque justamente, apesar de elas serem, como eu falei anteriormente, apesar de elas parecerem independentes, né, em si mesmas, mas elas se complementam, né? Uma dá o arcabouço necessário para que a outra aconteça, né? Então, separar esses elementos, separar essas funções, torna todo o processo do conhecimento ineficaz, né? E
importante, isso nos mostra, né, todo esse processo que nós fizemos de estudo, de análise sobre a teoria do conhecimento de Kant, foi para a gente consegue entender que a filosofia kantiana, né, o conhecimento na filosofia kantiana é uma capacidade de julgar, né, é necessariamente uma capacidade de julgar. Né? E para ser possível julgar, é necessário a criação de articulações dos juízos. E isso só pode acontecer a partir dos estágios que a gente viu até aqui. Né? Para chegar a esse estágio de articulação, né, do julgar, do juízo, do ordenamento, né, dessa relação, só é possível a partir desse processo. Não é possível fazer um ordenamento, não é possível fazer uma articulação de julgamento sem fazer antes esse processo. Mas por que isso? É porque Kant, na filosofia kantiana, né, dentro desse pensamento crítico, dentro dessa filosofia do conhecimento, desse idealismo transcendental, todo juízo nada mais é do que afirmações que se referem ao fenômeno ou à situação. Então, todo juízo que nós fazemos nos referindo ou ao fenômeno, né, ou a situação a qual nós estamos afirmando, né? Então, tudo que nós fazemos é um julgamento. Porque lembre, para Kant a gente não conhece a coisa em si, a gente conhece o fenômeno, né? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu julgo que o resultado de 5 mais 7 é 12. Né? Julgo que Sócrates é grego. Julgo que Ítalo é professor de judô. Então, todas as afirmações que nós fazemos é justamente essa referência de julgamento que nós fazemos ao fenômeno e à situação do qual nós estamos apreendendo, da qual nós estamos fazendo esse processo de conhecimento. Né? Então, basicamente, é isso. Né? Viu que não foi tão difícil assim. Quando a gente começa a caminhar, entendendo aos poucos, vai ficando muito mais claro. Né? E aqui a gente consegue fechar a nossa investigação acerca do conhecimento para Kant, né? E partir para o próximo estágio, que é a moral kantiana. Né? E entender um pouquinho, assim, bem rapidamente, o que qual a concepção de moral para Kant. Valeu! Qualquer dúvida já sabem, é só perguntar e se eu não souber, a gente procura e tenta solucionar esse problema aí, beleza?